Isso, graças a Deus, nós agora iremos seguir com a nossa leitura bíblica de Ezequiel, capítulo 48, versos 30 a 35. Vamos lá. 30 a 35. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Graças a Deus. Nada melhor do que nós encerrarmos este trimestre com essa lição, porque ela é uma lição que tem um desfecho maravilhoso, escatológico e profético. E também quero aproveitar para deixar aqui essa palavra, baseado nesses versículos que o pastor leu, como o maior presente de Natal, né? Porque gera uma esperança, uma alegria, não é algo utópico, como escrevia Thomas Campanella, né? Como escrevia Na Cidade do Sol e outras obras utópicas que buscavam gerar esperança. Os livros proféticos que nós temos na nossa Bíblia, como o último, que é o Apocalipse, na verdade nós acreditamos que não são produtos humanos, mas sim inspiração divina, que Deus usou João, usou outros profetas para falarem como Deus está no controle de tudo e como será o fim desta era, desta época, e o início de uma nova era com Deus para todo sempre. Então, é por isso que o pastor Ezequiel Soares, ele diz que para você entender Apocalipse, você não pode ficar sem ler Ezequiel. Ezequiel, ele faz essa pré-antecipação dessa análise apocalíptica para que nos voltemos para esse estudo profético que é o Apocalipse. Ok? Esse capítulo 30, o capítulo 48, nós colocamos aqui uma divisão, não iremos explorar dos versos 1 até o verso 7, nem do verso 8 a 22, nem do 23 até o 30, nem do 30 ao 35. Não iremos explorar todos. Nós só iremos explorar essa última parte, que ela trata dos versículos 30 a 35. Mas uma coisa importante nós precisamos dizer aqui, antes de nós entrarmos definitivamente no capítulo. Na nossa última aula, nós falamos que do capítulo 47, do capítulo 40 ao 48, em especial 47 ao 48, nós temos uma seção geral que ela aborda sobre o aspecto escatológico. Esses 2 capítulos aí, eles estão mostrando como será o tempo em que Deus há de restaurar a terra. Ok? Então é muito importante que você atente para isso. Querido professor, querido irmão, querida irmã, preste bem atenção que nós iremos falar aqui. Esse capítulo descrito por Ezequiel no 47 e no 48, que fala das águas milagrosas que vão trazer vida para uma terra seca, ainda que ela tivesse lá os seus minerais, mas não estavam potencializados. Então vem a vida para o Mar Morto, vem a vida para a floresta, para a terra. Essa terra seca, desértica, como está lá hoje em Israel, ela será plenamente restaurada e ampliada. Então,
você, quando está lendo aqui Ezequiel 48, você não pode ler com a ótica, com a lente natural. Isso aqui você tem que ler com a lente profética, escatológica e sobrenatural. Porque é o poder de Deus, depois que o povo se arrepende, depois que o povo se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, Deus vai trazer um tempo de paz, um tempo de prosperidade, que Ele vai retirar essa terra caótica, seca, destruída, e pelo poder dele, pela ação gloriosa, ele vai trazer uma terra próspera. Não é isso? Que aqui o profeta Ezequiel, ele está descrevendo como marcada por oásis, palmeiras, rios, mas é muito mais que isso. O que Deus deseja para nós é tão bom, é tão glorioso, é tão maravilhoso, que as páginas do Gênesis, ela começa descrevendo um jardim que Deus dá para o homem, não é isso? Esse campo, esse lugar de delícias que Deus criou, sem poluição, sem doença, sem qualquer intromissão de coisas ruins, Deus estava revelando que Ele sempre quis e quer o bem do homem. Mas o pecado estragou esse cenário. Como o pecado estragou esse cenário, esse paraíso foi perdido pelo homem, porque em Gênesis 3 você vê que Deus expulsa o homem desse paraíso. E esse homem quer voltar para casa. O homem quer retornar para esse lugar de delícias. E aí vem o mais importante: Deus, mesmo o homem pecando, se afastando, mas Ele tem um paraíso preparado para o homem que vai se arrepender e que vai voltar para Ele. Então, Israel vai receber uma nova terra, inclusive maior do que a atual, vai receber uma terra próspera, vai receber uma terra marcada pela presença de Deus. Mas isso tudo é para mostrar que essa perca que o homem sofreu ao longo do seu processo histórico foi devido ao pecado. O pecado estraga, o pecado tira privilégios, o pecado tira honra, o pecado tira a bênção de você viver feliz. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário é a morte. Romanos 3:23, a Bíblia diz: todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Quando você vai para Gênesis 1:31, a Bíblia diz: e viu Deus que tudo era bom. Olha para cá, está filmando direito, Caio? Olha para cá. Deus nunca quis que você vivesse uma desgraça, em uma miséria, em uma pobreza, nada disso. Sempre Ele quis que o homem vivesse bem, mas o homem escolheu o caminho da rebeldia, do pecado, da teimosia, e trouxe consequências gravíssimas para a sua vida. Tudo que tem hoje nesse mundo poluído, dominado pelo pecado, não foi Deus. A causa é que o homem desobedeceu a Deus. Mas aí o Senhor Deus vai entrar em cena e vai trazer essa nova terra que vai ser próspera, sem poluição, transformada, renovada, e vai colocar Israel. Mas o Israel que vai entrar nessa terra não é o Israel rebelde, não é o Israel teimoso, não é o Israel como na atualidade está. É um Israel que se arrepende e que se volta para Jesus, reconhecendo como Messias verdadeiro. Porque eu disse aqui uma vez que Deus não tem bênçãos para quem é desmantelado, Deus não tem bênção para quem vive na rebeldia, Deus não tem bênção para quem não é sincero e verdadeiro. Então, aí talvez você diga assim: pastor Osiel, mas o fulano de tal, ele não é sincero, ele é um crente disfarçado, dissimulado. O fulano de tal que é pastor, eu sei tanta coisa errada e ele está crescendo. O crescimento dele é aparente, a queda logo virá. Porque a Bíblia diz que o que usa de engano não fica na casa de Deus. Nunca se iluda com a prosperidade do ímpio. Quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele viu a sina, o destino do ímpio, ele disse assim: não, ainda que não haja gado no curral, e as ovelhas se espalhem das suas manadas, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, eita glória, e exaltarei o Deus da minha salvação.
O mais importante é você ter a vida com Deus, meu irmão. Não se importa com quem anda errado. Davi disse assim, o salmista diz assim: eu quase estava à beira de desviar por causa da vida dos ímpios, não é assim? Mas quando eu vi a destruição dos ímpios, que eu entrei na casa do Senhor, então pronto. Por isso que o salmista diz: eu não tenho outro bem maior do que o Senhor que está lá. Então não te iluda com quem está ganhando dinheiro, com quem... Olha para cá, bota para cá, verdade de Deus para o Brasil. Não te iluda com quem ganha dinheiro, com quem é famoso, com quem é importante e não está em comunhão com Deus. É claro que você pode ser um rico empresário e ter comunhão com Deus, sim ou não? Abraão era rico, Jó era rico, José era rico, Daniel vivia bem? Vivia, mas nunca quebraram a comunhão com Deus. Essa é a diferença. Então Deus, depois de todo o processo, Ele vai agora que Israel reconhecer Jesus como Messias, então Ele vai trazê-los para uma nova terra, uma terra próspera, uma terra com uma amplitude maior. Nós falamos aqui naquela aula passada, Gênesis, veja bem aí, 15 a 18, olha o que diz, Gênesis 15 a 18, nós falamos que essa terra, ela vai ter uma proporção maior, uma extensão maior. Vamos lá, como é que diz aí? Isso, 15 a 18. Gênesis 15. Isso. Depois destas coisas... É 15 e 18? Não, isso é 15 primeiro, vou ler o 18 não, agora. 15 e 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. Isso. Desde o rio do Egito... Desde o rio do Egito. Até ao grande rio Eufrates. Pronto, então Deus agora Ele vai dar uma terra ampla, mas Ele vai dar uma terra restaurada, uma terra renovada, ok? Deu para entender aí? Então, pastor Oziel, e quando acontecerá isso? Quando será que Deus vai dar essa terra para Israel? É aqui que eu quero falar com vocês, antes de nós seguirmos aqui a nossa explicação. Essa lição de hoje, ela é uma lição com muitos detalhes, e eu quero que você esteja muito atento a isso. Em primeiro lugar, isso aqui só vai acontecer para nós pentecostais, que seguimos a linha pré-tribulacionista, entendeu? Pré-milenista. Isso aqui só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada para os céus, quando se passar os 7 anos da grande tribulação, que Cristo vai voltar, e aí quando Ele voltar, Israel, eu estou sintetizando aqui, Israel vai olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o Messias, vai clamar e o Senhor vai salvar a Israel. A partir daí vai haver a separação dos bodes das ovelhas e entrará para um período que é chamado de milênio, que para nós que somos cristãos, nós acreditamos no milênio como sendo literal. Há uma linha chamada amilenista, que eles não acreditam no milênio literal, acreditam em um milênio espiritual, de paz, prosperidades e etc. Então, nós temos 6 correntes, eu não vou explicar aqui, porque tem às vezes, bota para cá, Caio, bota para cá, às vezes tem pessoas que pensam que nós somos bobinhos da fé, não sabemos das coisas. É claro que você nunca pode andar se ufanando, se orgulhando, mas tem gente que pensa assim: ele não sabe de nada. Nós estudamos todas as linhas. Nós estudamos a linha midi-tribulacionista, nós estudamos a linha pós-tribulacionista, nós estudamos a midi-tribulacionista, nós estudamos a mesotribulacionista, nós estudamos o pré, nós estudamos o pós, nós estudamos o amilenismo. Agora, são correntes apresentadas pelos homens. Você nunca vai ler nessa Bíblia Sagrada ela dizendo assim: olha, Paulo era pré-tribulacionista. Você não vê isso. Você nunca vai ver a Bíblia dizendo assim: Pedro era pós-tribulacionista. Olha para cá, tem um bocado de teólogo aí que é instrumento do diabo, um bocado. E eu estou dizendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Há um teólogo, Tyson, ele escreve que um dos grandes promotores da escola ateísta nos Estados Unidos foi um estudante de teologia, que fez teologia e depois levantou a bandeira contra o próprio Deus. As piores bobagens que estão sendo ditas hoje não é por católico, não. As piores besteiras no campo da fé, quem está dizendo é pastor. Eu não vou citar nome aqui porque eu não gosto de polêmica, mas deles que se tornam instrumentos de quem?
De Satanás, porque é a porca voltando para o seu próprio vômito. Vômito. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tu está filmando direito? Bota para cá. É um bocado de pessoas que se dizem teólogos, que estudaram teologia, que fizeram isso, fizeram aquilo, e agora estão atrapalhando a fé, negando o que antigamente. Olha para cá, olha para cá. Pastores, não escute esses pregadores, rasgue os livros dele, queima o CD dele, que andava dizendo que adorava a Jesus, que era cheio do Espírito Santo, que glorificava a Deus, e que agora anda desfazendo da fé, desfazendo da Bíblia, defendendo o que não convém. Isso é do diabo, é apostasia. E aí tem irmão que diz: pastor, você viu o que o fulano de tal disse? Pastor, não é absurdo? É não, irmão. Vamos para cá, Atos 20. É porque tem crente que não lê Bíblia, aí se assusta. Eu nem compartilho isso. Eu não compartilho, porque dá ibope para o diabo. Que tem irmão que fica: meu Deus do céu, mas pastor, e agora? Mas vamos ver. Olha o que Paulo vai dizer aí em Atos 20. Atos capítulo 20. Olha o que ele vai dizer. Verso 29, começa aí pelo 29, até o 30, vai. Porque eu sei isto, que depois da minha partida... Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo São Paulo, se despedindo dos irmãos de Éfeso, quando ele estava em Mileto. Olha o que ele diz. Depois da minha partida... Depois que eu sair daqui... Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Entrarão entre vocês lobos cruéis. Que não perdoarão o rebanho. Esse aí é os que vêm de fora, que vão atacar o rebanho, vai. E que dentre vós mesmos... agora espera aí. Como é que diz? Dentre vós mesmos... E que dentre vós mesmos... se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Isso aí é tão atual, eu não trouxe meu texto grego, mas eu creio que eu já expliquei isso aqui. Eles vão dizer coisas tão absurdas para atrair gente no YouTube, para atrair gente para lotar a igreja. Eles não estão comprometidos com a santidade, com a verdade, com a palavra, com a Bíblia, com a oração. Eles vão pagar a gente para dizer coisas absurdas, e quem vai sair é de dentro de nós. Não é isso que está dizendo? É de dentro do próprio meio. Vai ser daqui, vai ser da nossa convenção, vai ser do nosso ministério. É daqui que sai para dizer coisas perversas, para atrair a muitos. É assim que o diabo trabalha. Então, deixa eu te dizer uma coisa: fique na palavra, meu filho. Nunca siga o homem. A Bíblia diz em Hebreus 13: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha, você está ouvindo aqui o pastor Aziel, então procure saber se eu estou pregando Bíblia. Procure saber se eu estou dentro da palavra. No momento que eu começar a sair da palavra, eu começar a dizer lorota, que a água era o sêmen que Jesus falou, na hora que eu começar a dizer besteira, manda eu cair fora. E larga de seguir, porque você tem que seguir a homens que pregam a verdade da palavra de... Olha para cá, Caio, bota aqui, Caio. Homem que promove a santidade, homem que honra o casamento, homem que honra a família, homem que não divide igreja, homem que não anda buscando ibope, homem que não anda buscando... Já é o seguinte, até pastor, tem pastor que ele é o seguinte, ele também não procura o lugar dele. Ou logo dizer: tu está filmando? Ele é o seguinte, ele está com 50 anos, 60 anos, de repente ele quer dar de jovenzinho. Não é assim? Ele começa a botar um bonezinho para trás, porque você não pode ser velho no espírito, não é assim? Agora, eu tenho que saber que quando a minha idade vai chegando, eu tenho que viver como uma pessoa de idade. Paulo diz: quando eu era menino, está lá em 1 Coríntios 13, eu pensava como menino, falava como, vivia como, pronto, agora eu já estou um velhão, aí pronto, eu vou andar com as camisetinhas, com o peito que nem um incrível Hulk. Vocês já viram isso? Irmão, tem que ter a moralidade, a seriedade. Um homem de Deus, ele tem que ter a postura dele. A mulher de Deus da mesma forma. É assim? Então, quando você vê esses homens com esses negocinhos, aí começa a cortar o cabelo diferente, começa a ser todo diferente, não é mudar look não, tem coisinha dentro dele. Vocês entenderam como é as coisas? Tem coisinha dentro dele. E aí eu não vou falar da fase dos homens, que é quando entram em 50, que aí se você não tiver cuidado e pronto. Agora, tu pode entrar na fase dos 50, do 40, do 100. Se tu tiver Cristo, tu tem o mesmo caráter. É assim ou não é? Não tem esse negócio, é minha fase. Não, isso aí é ser vergonhice. Fase não faz ninguém pecar. Isso é questão de caráter. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que Paulo diz que é de dentre nós que surgirão homens dizendo coisas
perversas. Está aí. Dizendo coisas perversas. E aí, o que que acontece? Acontece que vai acontecer esse tempo chamado milênio, que nós acreditamos, Millard Erickson Jr., em uma teologia que ele escreve, ele diz que a visão pré-milenista, está na obra dele, me esqueci a página agora, ele diz que a visão pré-milenista era seguida pela igreja primitiva. 3 séculos depois, logo depois, a igreja seguia essa visão, palavras dele. O pré-milenismo não é inventado, como alguns dizem por aí. Então, esse milênio para nós é literal, como está em Apocalipse capítulo 20. Aí alguém diz, mas aparece só uma vez. Há assuntos que não precisam aparecer diversas vezes para se comprovar que eles são verídicos ou não. Então nós acreditamos que esse milênio será um período de 1000 anos e que tem relação diretamente com Israel. Vocês entenderam? O milênio, ele tem relação diretamente com Israel, para que as promessas atinentes, pertinentes a Israel, possam se cumprir. Se não acontecer esse período chamado milênio, muitas promessas em relação ao governo de Cristo e ao reino que Cristo vai estabelecer para reinar, não terão como serem cumpridos. Então você tem aqui milênio, um período de 1000 anos, é descrito na Bíblia como um tempo de prosperidade. Veja aí como é que diz Lucas 2, 3, 8. Depois você vai ler Apocalipse, lá em sua casa aí mesmo você pode ler Apocalipse 20, 1 a 6. Então, o que é o milênio, pastor Zéu? Um tempo de prosperidade. Vamos rápido aí. 2, 3 Isso. a 8. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família da Lê casa... só o 8, pula logo para o 8, vai lá para o 8. 8, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isso. Pode ir. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Vai. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vai, pode ir. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em pano e deitados numa manjedoura. Isso. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu Isso, que... tá bom, até aí. Então, em primeiro lugar, é um tempo de prosperidade, conforme a visão judaica. Onde será o milênio? O milênio vai ser na terra, que será restaurada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Um governo teocrático, se vocês analisarem, quem vai estar governando é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí sim, esse governo que nós anelamos, o governo que seja pelo um homem de Deus, que seja o governo divino, isso só vai acontecer no milênio. Ainda que nós tenhamos, por exemplo, se nós chegássemos a ter um presidente evangélico, não seria um governo teocrático, porque o governo teocrático, todos precisam se sujeitar à lei maior desse rei divino, que é Cristo Jesus, que estará no governo. Veja essa referência, 14 verso 9 de Ezequiel, rapidinho, vamos lá. 14 é de Zacarias, verso 9. Isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Pronto. Nesse tempo aqui, não haverá mais nações com reis. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, que uma pedra sem auxílio de mão vai descer e vai esmagar tudo, e aí vai ter só um rei eterno que vai estar no comando. Quem é esse rei? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é que vai participar do milênio? 2 grupos de pessoas. Eu estou correndo para que você entenda. No milênio, quem irá participar? Os judeus que morreram desde Abraão até o dia que a igreja foi arrebatada, e os santos em Cristo Jesus estarão participando do milênio. Em segundo lugar, quem irá participar são os judeus que vão entrar na Jerusalém restaurada, física, e esses judeus irão entrar com os seus corpos físicos e humanos. Eles irão constituir famílias, construir casas, se casarem. E aí você pergunta, pastor, e esses santos do Velho Testamento, da Antiga Aliança,
aliança, e da igreja, que já estão em corpos gloriosos, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Sim, esses que ressuscitaram, que são esses santos, eles vão estar ali para mostrar a glória e a sabedoria de Cristo, do Deus eterno, através da igreja. Eles vão ter uma participação desse governo para mostrar a sabedoria de Deus através da igreja. Nisso irá se revelar. E aí os judeus que estão aqui na terra vão viver como qualquer crente vive hoje, servindo a Deus, comprando, se casando, só que com uma diferença. Nós vivemos hoje em uma terra que está amaldiçoada por causa do pecado. Quando entrar para o milênio, essa terra já está renovada, não terá mais poluição, não terá mais maldade, não terá participação do diabo, porque ele vai ser preso por quanto tempo? Por 1000 anos. Aí nós vamos analisar. Pastor, vem agora o seguinte: a glória a terra renovada. Vamos aí, Isaías 2:3, como é que diz? E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Pronto, tá vendo? Então agora sim, essa Jerusalém aqui, ela está transformada, ela está renovada. E onde é que vai estar a glória dessa época do milênio? Olha aqui, vamos lá, comigo aí vocês bem forte, vamos lá? Presença de Cristo, renovação da terra. O que mais? Derramamento. E o que mais? O que mais? Pronto. Então, no milênio, essa terra renovada, tem irmão que diz assim: pastor, nós queremos um derramamento geral na nação. Não vai ter isso agora. No mundo não. O derramamento geral do Espírito Santo é só quando isso acontecer, quando a terra estiver purificada. Tem gente que diz assim: pastor, e eu preguei isso. Um dia desse um cantor fez uma polêmica aí, dizendo, eu não vou entrar em detalhe, mas eu preguei que o Brasil, eu já falei isso aqui, tem gente que coloca a placa na entrada da cidade: São Luís é do Senhor Jesus. Não, senhores, do Senhor Jesus é a igreja que está aqui. Não é assim? Aqui tem feiticeiro, aqui tem macumbeiro, aqui tem umbandista, aqui tem pistoleiro, aqui tem tudo. Agora, se eu disser, como Salmo 24, do Senhor é aí é outra coisa. A Bíblia diz: feliz é a nação. O Brasil não é nação do Senhor Jesus. O Brasil é uma nação que tem seus costumes, suas culturas, suas etnias. Agora, de Jesus é a nação que crê no sangue dele para a vida eterna. Nós temos que entender isso, né? É o Salmo 33:12, não é isso? Feliz é cujo Deus é o Senhor. Então, a nação do Senhor é aquela que crê nele. Ele não tem nação que rejeita o seu nome, que rejeita a sua palavra, que rejeita a sua verdade. Então deixa eu te dizer, pastor, qual é o tempo que nós vamos ter na terra um derramamento do Espírito Santo? Só no milênio. Qual é o tempo que nós vamos ter um governo que vai trazer paz, que não vai ter guerra, que não vai ter maldição? Só no nenhum presidente, nenhum prefeito, me mostre um prefeito bom numa cidade que acabou com a violência. Quando acaba, diz assim: olha, aqui era o índice de violência caiu. É só dizendo que caiu, mas nunca tira. Porque tem violência na casa, tem violência no lar, tem ou não tem? Porque o homem é pecador. Isso é só quando Jesus assumiu o controle e as pessoas se converterem a Cristo. Então aqui vai ter a mudança de solo na natureza, no reino animal. Olha aqui, as bênçãos elas serão gerais. Vamos ver aí Zacarias 14, verso 2 a 10. Eu tenho que prolongar um pouquinho aqui, porque é importante todos saberem disso. Vamos lá. 2 a 10? Isso. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha aí.
E naquele dia estarão os meus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ou seja, a mudança geográfica, ela já começa aí. Não vai haver mais a estrutura geográfica que nós temos hoje. Então, quando o Senhor assumir que aconteceu o reinado dele, a partir de agora ele já faz uma mudança geográfica na terra. É isso que ele está dizendo. Vai lá. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Razel. Isso. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Está vendo? Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Está vendo? Até o quê? Até o 10. Pronto, até o 10. Então, você pode observar que aí tem mudança geográfica, aí tem mudança espiritual. Toda a estrutura será mudada, toda a estrutura será transformada. E aí nós vamos ter outras bênçãos aqui do milênio. Quais são? Igualdade. No milênio não vai ter esse negócio, eu sou maior, eu sou menor, esse aqui é isso. Não, no milênio nós vamos ter igualdade. Nós não teremos armas, porque as espadas, tudo serão transformados em enxadas, não é assim? Pode ler aí, olha. Isso aí tem, vai aqui na Isaías, né? Isso, vai lá. E sem deficiente, lá no milênio não vai ter deficiente, não vai ter cego, não vai ter aleijado. Eita, tempo de paz! Não, nem feio, nem bonito, todos serão transformados. Vai lá. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha aí. Os coxos saltarão como servos, tá e a língua dos mudos cantará. Isso. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha, pronto, não vai ter, o deserto não vai ter como hoje, sem vida. Todo esse panorama é isso aqui. Então é nesse cenário aqui que Deus vai montar o templo dele. E que Deus vai colocar Israel transformado, Ele vai colocar nessa terra. Entenderam agora? Aí terá essa mudança. Como vai ter essa mudança? A mudança geográfica, a mudança no reino animal. O meninozinho pode meter a mão na cova da serpente e ela não vai fazer nada. O leão comerá palha com boi, porque houve mudança geográfica, mudança na natureza dos animais, e aí pronto, e o diabo vai estar preso. Aí sim, esse aqui é o período de paz, esse aqui é o período de prosperidade, esse aqui é o período, naqueles dias, não vai precisar, eita irmão, nesse tempo aqui não vai precisar mais de teólogo, acabou, não vai precisar de teólogo, não vai precisar de doutor em teologia, porque é pela intuição, a lei de Deus estará no coração de cada um. Eita, aqui é o tempo em que a glória, o poder, o Espírito Santo vai estar reinando. E é aqui que entra aquilo que nós lemos em Mateus, porque nós temos o reino subjetivo, né? Venha a nós o teu reino, é Cristo vivendo em nós, mas aqui agora é Cristo reinando, é Cristo no trono, e todos devem olhar para Ele e dizer: Tu és rei, porque a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, 6, 7 até o verso 8, diz claramente: toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o período quando Ele vai estar sentado no trono, governando tudo. Então, o que Ezequiel está mostrando agora é que chegou um tempo de paz, em que Deus vai dispor uma terra para Israel, e aí vai ter essas mudanças. Primeiro, as tribos do norte vão receber a porção sagrada. Quais são as tribos que vão receber aí a porção sagrada para a parte norte? Vamos lá? Dan, Naftali, Efraim, Manassés. Pronto. A porção sagrada das 5 tribos para a parte do sul, que vão receber. Quais são elas? Benjamim, Sacá, Gad, Simeão e Zebulon. Então percebam que aqui vocês têm a divisão que vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é muito interessante. Essa divisão ela vai seguir quase a perspectiva pré-monárquica
como era feita naquele período. E vocês sabem que nessa divisão a tribo dos levitas, elas não recebiam. E a de José era dividida em duas, Manassés e Efraim, não era assim? Outro detalhe interessante é que eles dizem que próximo ao templo que vai ficar lá, as famílias dos filhos originais, os filhos originais, quando eu digo com Leia e Raquel e Leia, ou Lia, os originais vão ficar mais próximos do templo, ao passo que os das concubinas mais distantes. Um outro detalhe interessante aqui é que a parte da terra que é dada aos levitas, também aos zadoquistas, elas serão iguais, deixando bem claro que a porção deles vão ser menor, já revelando o nível que na verdade não terá tanta importância essa questão. O outro detalhe que o pastor leu aqui, eu já estou explicando tudo isso aqui, é que as portas levarão os nomes das tribos de Israel. No tempo da Babilônia, em outros povos, era comum as portas das cidades terem nome dos seus deuses. Eles colocavam os nomes dos deuses como se aquele deus fosse proteger aquela porta. Mas agora aqui não precisa, porque é dizendo que cada região que vai tanto para os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, o Senhor deu para Israel, cumprindo a sua promessa. E aí, o que era comum agora era cada porta se dirigir com o nome da tribo para aquela região que na verdade eles iriam se destacarem. Então, veja bem que vocês estão tendo aqui, estas são as saídas da cidade. Aqui, estas saídas, nós temos aqui, Totsot, essa expressão Totsot pode falar de fonte, pode falar de fonte, mas pode falar de saída. Alguns falam como cidade. O preferível do texto é saída, mas alguns falam das cidades, ok? Então, estas são as saídas das cidades, ou da cidade, conforme está aí no próprio texto. O mais importante entender aqui é que essa terra, ela será maior, essa terra, ela tem a bênção do Senhor, essa terra já passou pelas águas purificadoras, essa terra, ela não tem mais maldição, ela não tem cego, ela não tem... Eita, lugar bom para morar, meus irmãos! Não é assim? E vai ser 1000 anos de paz e de prosperidade. E é aqui que Deus vai colocar Israel, e vai ser colocado o templo, e aquele templo vai ser o altar onde Deus vai se sentar, e é dali que Cristo vai reinar e vai trazer paz e prosperidade para todos. Deu para entender agora como ele trouxe renovação, trouxe paz, trouxe prosperidade? Agora vai acontecer isso aqui, vamos lá, verso 30. E fechar. Estas são as saídas da cidade. Isso. Desde a banda do norte, 4.500 medidas. Sim. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Então nós já explicamos isso. Essa questão, os nomes, era para que servisse como memorial, entendeu? Para o próprio povo de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote, quando ele entrava, ele levava no peitoral as 12 tribos de Israel. Então isso aí é como memorial. Vai lá. 3 portas para o norte. Sim. A porta de Ruben uma, porta de Judá outra, e a porta de Levi outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e mais 3 portas. Sim. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Isso. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Isacar, outra. E a porta de Zebulon, outra. Isso. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, a porta de Azé, a porta de Naphtali. Depois, 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Eita glória! Agora vamos analisar. De todo o profeta, ele está descrevendo a cidade, que ela tem um formato quadrangular, não é isso? Então você deve atentar para isso. A origem e o formato das portas, jamais se deve pensar que Ezequiel buscou isso na Babilônia ou em qualquer outro povo antigo. O que ele tem aqui é uma revelação de Deus, e Deus não precisa imitar nada do diabo nem do mundo para revelar a verdade dele para nós.
Nada disso. Então, ele tem uma revelação verdadeira. Explicamos aqui as 12 tribos de Israel, critério dos nomes, propósito dos nomes. O mais interessante aqui é que há uma lista com aproximadamente 20 numeração em se tratando de Israel, e cada uma tem seus questionamentos. Mas nós podemos analisar que 3 nomes principais, Abraão, Isaque e Jacó, vão dar origem ao nome do povo de Deus. Quando chega com Jacó, o número dos 12 filhos vão perfazer o total do povo de Deus, que é Israel. Ok? Então, quando o Senhor salvar a Israel, que Israel se arrepender dos pecados, se voltar para Deus, confessar sua maldade e voltar para o Senhor, vai ter uma nova estrutura geográfica, ambiental, na natureza, no sistema, e o Senhor vai colocar Israel aqui dentro. Vai ser colocado esse templo, e ali estará a glória, e quem vai descer para o próprio local, quem é? Por isso que aí você tem a expressão aqui, ó, Adonai chamar. Vamos lá? Adonai chamar. Alguns vão ler assim, Jeová, mas nós não preferimos, né? Devido assim ao respeito que muitos fazem. E Jeová chamar. Se vocês analisarem, é muito importante. O que você tem aqui? A nossa tradução, ela coloca assim: o Senhor está ali, chamar. Observem bem que Jeová, alguns dizem que aqui é o tetagrama hebraico, não é isso? Nessas consoantes que sem, olha aqui, ó, sem na verdade os sinais maçoréticos, é impossível ler. Vamos traduzir aqui, ó, né? Você tem o Y, você tem o V, você tem o H, não é isso? E você tem Y, V, Y, peraí, é isso. Vamos lá. Y, H, W, ou V, né? H. Pronto. Quem é que consegue ler isso aqui sem os sinais maçoréticos? Nenhum. Então, alguns dizem que é possível, inclusive eu acho que o pastor Ezequiel Soares, no livro dele, usando a enciclopédia judaica, ele diz que é possível que esse nome de Deus por alguns era pronunciável. Só que nós sabemos que há 3 ou 4 fases, para que, eu não vou tratar disso, de que algumas consoantes funcionavam primeiramente como vogais, depois começou-se a colocar pelos maçoretas os sinais para preservar a pronúncia, para que não se perdesse na leitura. O certo é que alguns pegaram desse som Jeová e buscaram a palavra Jeová, que na verdade não tem, é só para efeito. Aqui nós não temos como pronunciar. Alguns pegaram da palavra Adonai as vogais, e aí deu essa aproximação, Jeová. Aí você tem Jeová chamar. Deus, olha aqui, ó, o Senhor está ali. Só que esse tetagrama aqui, ele vai corresponder com a forma verbal existir, não é isso? Existir. Pronto, é o Yare lá do texto de Êxodo, né? Asherê, a raiz Axé, não é isso? Lembra aí? Isso. Então o que acontece? É aqui que vai dizer: eu sou o que eu existo, eu sou o que eu sou. Essa forma verbal aqui está dizendo que o Deus que existe, o Deus que é Senhor, o Deus que nós pregamos, o Deus que nunca foi visto, naquele dia Ele estará ali. Eita glória, Ele estará ali. Eita glória a Deus. E aqui é interessante que alguns dizem que esse é o nome para a nova cidade de Jerusalém, que é simbólico. Eles dizem que agora esse nome simbólico, o Senhor estará ali. Por quê? É aqui que eu quero dizer para vocês. É aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Aonde Deus está, a prosperidade. Você vai entrar agora para o Natal, vai entrar para o Ano Novo. Sabe o que Deus está dizendo para nós através de Ezequiel? Olha o tempo de paz que Ele não quer dar para Israel. Aonde o Senhor está, a prosperidade. Trazendo isso aqui para o Evangelho, quem recebe o Evangelho de Cristo tem a melhor terra, tem a melhor paz, tem a melhor vida, tem o melhor governo, porque Cristo passa a reinar em nossos corações. Então, queridos, isso aqui ele é maravilhoso. Eu não trouxe meu texto
me vê bem aí de Êxodo, para me ler aqui direitinho, Êxodo 3,14, do hebraico aí, só para a gente ter uma ideia. Então, vocês podem observar que aqui tem algo muito interessante. E aí, o pastor Ezequiel Soares, ele pegou essa expressão aqui, Adonai, chamar, Deus está ali, e fez uso do nome de Deus. É muito importante. Por quê? Porque, se vocês analisarem, aqui, eles dizem que nessa expressão, a essência do próprio Deus, estaria o nome do próprio Deus. Nós temos aqui El, olha aqui, ó, El. Se vocês analisarem, eu trouxe um dos dicionários de hebraico, essa expressão aí fala o Deus máximo. El é o título de Javé, o Deus de Israel, tá certo? Agora, se vocês pegarem a expressão Olá, Eloá, se vocês pegarem essa expressão Eloá, quer dizer o Deus verdadeiro. Olha aqui, ó, Eloá, está aqui, ó, Eloá, não é isso? Então você tem aqui, ó, você tem a Yehová ou Adonai, você tem El, né, aqui esse sufixo, e você tem Eloá. Aqui você pode analisar que você tem construção de cada nome para cada situação que Deus se apresenta, não é isso? Aí se você vai analisar, em Gênesis 22, ele diz assim, eu sou Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Ele vai dizer, eu sou o Deus da paz, né? Yehová Shalom. Shalom, se vocês analisarem, é a palavra paz, é a palavra prosperidade, é a palavra saúde, não é assim? É a palavra coisa boa. Então, quando ele fala desses nomes de Deus, são atributos, mas também não é apenas um nome para fazer confrontação com outros deuses. Deus não precisa fazer confrontação com outros deuses, porque Ele é Deus. Quando aparecem esses títulos aplicados a Deus, é para mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua força, a sua glória. Quando você está aflito ou doente, Ele é o Jeová que sara, não é isso? Jeová Rafá. Quando você está precisando do cuidado dele, ele é o Jeová Roê, é o nosso pastor. Quando você está precisando de vitória, ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Tsavaot. Então, para cada situação, Deus se revela com esse título, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar aí, isso como é? Cada nome de Deus representa a ação dele na história. A ação dele na história. Então é esse Deus que nós estamos descrevendo aqui. Pegou aí? Deixa eu ver. Aqui, que é 14, né? É Êxodo 3:14. Vayomer Elohim el Moshe Rie Asher Rie. Não é isso? Essa é a expressão, ok? Então, queridos, nós podemos analisar que aqui esse texto ele revela isso para nós. Desfecho final, Ezequiel está falando de um fim glorioso. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não confundam era isso que eu queria falar para vocês. Não confundam a Jerusalém milenial com a Jerusalém eterna. Aqui está em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, verso 2. A Jerusalém descrita por Ezequiel, ela é uma Jerusalém que vai ser restaurada. Cristo vai reinar, também vai ter um corregente que é um príncipe. Não vamos entrar nesse detalhe. A cidade ela vai ser murada, ela tem mais ou menos 2,5 quilômetros por 12 de comprimento. Então essa cidade ela será cercada. A cidade de Ezequiel, a Jerusalém milenial, ela tem um templo, ainda que não seja para sacrifício, mas ela vai ter um templo. Ela tem mar. Agora, a cidade da Jerusalém celestial, aí está falando da eternidade com Deus. Muito cuidado para você não confundir a Jerusalém milenial com a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial de Apocalipse 21, ela só vai acontecer depois do milênio e depois do grande julgamento, que aí nós vamos entrar para uma eternidade sem fim. A Jerusalém, vê aí Apocalipse para a gente pegar bem direitinho lá. Apocalipse 21, vamos lá. 21, 1, 22. Leu o primeiro, depois 22. Rapidinho, vamos lá. 21,
Primeiro. É. E vi no céu, novo céu e uma nova terra, Isso. porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso. 22. 22. E nela não vi templo. Nela não tem templo. Porque o seu templo é o Senhor. Pronto. Então, faça essa distinção entre a Jerusalém milenial e a Jerusalém celestial. Vamos ver aí Ezequiel 45, verso 7. Vê se... Ou verso 15, vê aí. 47. Isso. 45, 7. 47, 15, Ezequiel. 47, 15. Isso. Vamos lá. 47, 15. E este será o termo da terra, da banda do norte, Sim. desde o mar grande, caminho de Etlon, Isso. até a entrada de Zedade. E este será o quê? O termo da terra, O termo da terra, pode ir. da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Isso. O 15. Isso. Perceba que lá vai ter mar, lá vai ter templo. Essa é a Jerusalém milenial. A Jerusalém milenial não se trata da Jerusalém, essa de Apocalipse 22, não se trata mais de uma cidade. Está se tratando da eternidade com Deus. Aí você me pergunta, pastor, e a igreja também? Aí quando ele diz, eu vi descer do céu uma santa cidade, quando você lê esse texto, o texto fala de duas. Fala da igreja que desce como cidade, ataviada como noiva, que ela vai ficar no milênio suspensa, representando graça, sabedoria que o Senhor Deus fez através da igreja. Agora, quando você vem para o Apocalipse, depois que se segue, você tem uma eternidade com Deus. Então, faça a distinção entre a Jerusalém milenial e a Jerusalém eternal, celeste. Um suplemento, esse versículo aqui é um suplemento para o livro, as saídas já explicamos, uma nova Jerusalém, ou seja, aqui você tem uma terra totalmente restaurada. Aí nós já falamos a diferença da Nova Jerusalém. Deus é a fonte da revelação. Ezequiel não precisou buscar em outros livros, nem imitar culturas pagãs que tratavam de assuntos assim. A segurança dos nomes, critérios, né? A ausência de Dan em Apocalipse, alguns dizem suposições, dizem que Ezequiel em Apocalipse 4:7 não aparece o nome de Dan, porque Dan vai ser uma serpente no caminho e que vai se levantar contra o povo de Deus, porque de lá eles sugerem que vem o anticristo. O novo nome da cidade, nós já falamos que Deus está ali, é um ato simbólico para mostrar a grandeza, o efeito da presença de Deus transformando tudo. Jerusalém, seu aspecto histórico, o que você tem? Jerusalém é um palco de grandes, foi palco de grandes acontecimentos e ainda ela recebeu diversos nomes: Jebus, cidade de Davi, Salém, cidade da paz, Sião, Ariel e Jerusalém, né? Jerusalém, na verdade, você vê que essa palavra aqui, ela é composta também de Shalom, que quer dizer cidade da paz. E aí você tem a Jerusalém em Apocalipse, ela é chamada de Arraial dos Santos. E aí temos as palavras hebraicas, já falei delas aqui, as 3 palavras hebraicas para o nome de Deus, ok? E aí você tem aqui, Hashem é o nome. Shem no hebraico, né? Simplesmente é nome, né? Isso quem estuda hebraico sabe disso, né? Então você tem esse Shem no hebraico aí, é nome, né? Shem. Tem Hashem, é porque é o artigo, o nome. E Yavé Ire, Jeová Jireh, Yavé Rafá, Yavé Shalom, Yavé Eloi, Yavé chamar. Pronto. Esse é o Deus que nós servimos e não tem Natal melhor do que passar com ele, né? Eita Deus! Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.